Hoje nós iremos falar de um dos casos mais intrigantes e mais revoltantes da crônica policial, não somente do Rio de Janeiro, mas do Brasil. O caso Cláudia. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te convido aqui no Casos Policiais e Outros Crimes a esta viagem na nossa história, para que a gente possa não esquecer, mas entender os crimes que já aconteceram no Brasil, como também os crimes atuais. Neste vídeo você terá não somente a história do crime, mas teremos também a análise dele. Depois nós teremos os desaparecidos, que eu peço que você compartilhe, para que dessa forma se possa tentar localizar essas pessoas, independente do tempo que elas estejam sumidas. Teremos também, no final de tudo, o Acertando as Contas, onde eu faço um breve comentário respondendo às questões que ficaram dos vídeos anteriores. Seja bem-vindo. (24 de julho de 1977), a jovem Cláudia Alecim Rodrigues, com apenas 21 anos, foi para uma festa num apartamento no Leblon, convite qual foi feito pelo seu namorado. Chegando lá, o que não podia acontecer, aconteceu. Todo mundo ficou preocupado com o sumiço de Cláudia, quando de repente um corpo é encontrado na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio sabe o quão é perigoso aquele local, ainda mais nesta época. Os bombeiros ficaram intrigados, as autoridades e principalmente a imprensa, pois até então nenhum tipo de crime assim havia sido cometido. Mas ninguém imaginava que uma testemunha tivesse presenciado tudo. O operário índio, que estava dormindo num barraco no local, ouviu um barulho à noite. E por sorte, quem sabe até mesmo ironia do destino, ele resolveu anotar a placa do carro, que depois a polícia foi descobrir pertencia a Michel Frank, um jovem milionário, filho também de um magnata que era dono de hotéis, teatros, joalherias e muitas empresas. Homem bastante influente no governo, que na época era o governo do regime militar do Ernesto Geisel, ou, para quem prefere, ditadura militar. E é isso que mais intriga este caso. Perante todas as evidências, todas as provas, Michel Frank ficou completamente ileso, fugindo para a Suíça, onde ele morou até vir a falecer. E eu vou contar para vocês como é que foi esse falecimento. Mas vamos entender antes o que aconteceu com Cláudia. Cláudia foi encontrada morta e nua, jogada nas pedras da Niemeyer. No pescoço, ela tinha um arame amarrado com muitas pedras, porque o intuito era que o corpo caísse na água e ficasse no fundo. Só que não aconteceu isso, ele ficou preso nas pedras. Foi um crime bárbaro. Michel Frank, por sua vez, junto com seu amigo cabeleireiro Jorge Kur, alegaram que Cláudia havia morrido de overdose. Só que a perícia descobriu que não havia sequer algum tipo de resquício de drogas no corpo de Cláudia, nem mesmo álcool, contradizendo a teoria de Michel. Michel, sendo indagado e pressionado, nunca disse a verdade. E o mais impressionante de tudo, a polícia não conseguia trabalhar, porque Michel estava blindado pelo governo militar. Inclusive, um almirante serviu como álibi, dizendo que na noite do crime Michel havia jantado com ele. Fato esse que logo depois foi descoberto era mentira. Michel realmente estava na festa. Mas por que Cláudia foi morta? Aí é que está a situação.
a polícia trabalha com a possibilidade de queima de arquivo, porque foi descoberto que Michel Frank, junto com George Cour, eram traficantes da alta sociedade do Rio de Janeiro. E Cláudia, chegando nessa festa, viu as drogas e resolveu denunciar. É uma versão que poderia até fazer um certo sentido, mas existe outra vertente que inclusive é o que a família de Cláudia levantou e que todos acreditam que seja verdade. Ela foi estuprada, foi obrigada a cometer atos os quais ela não aceitou. E eles, como estavam completamente alucinados, agrediram Cláudia e a matou. Inclusive ela tinha no corpo traços de esganadura. Aí é que vem a coisa mais absurda de todas. Perante a todas essas provas, ainda ficava vigorando a versão de que ela havia morrido de overdose por estar drogada. Ninguém derrubava isso, nem os laudos periciais e nem o próprio posicionamento da polícia. Até que um perito, em reportagem à revista Veja, falou toda a verdade. Como isso veio à tona na imprensa, não teve mais como esconder. E um juiz, um dia antes da publicação da revista, resolveu decretar a prisão preventiva de Michel Frank, que já havia fugido para a Suíça, da forma mais simples que vocês possam imaginar. Foi para a Argentina, atravessou a fronteira tranquilamente, de lá pegou um avião e foi para Zurique. Para piorar, mesmo ele sendo nascido no Brasil, o pai era suíço. Isso dava a ele dupla cidadania. Sendo assim, ele não podia ser extraditado. Quando as autoridades suíças foram procuradas, eles deram uma declaração que foi muito mais vergonhosa. Qual foi a declaração? Que os laudos periciais no Brasil tinham poucas linhas e sequer havia uma substância que fosse possível incriminar o Michel na Suíça. O máximo que eles podiam fazer era não permitir que ele saísse do país, porém não podia prendê-lo. Michel ficou lá até o ano de 1989, quando ele veio a falecer. De que forma? Assassinado pelo tráfico internacional de drogas, pois ele na Suíça continuava sendo traficante. Mantinha a fachada de corretor de imóveis quando, na verdade, morava em frente à estação de trem, onde ali ele entregava e recebia as drogas para traficar para toda a Europa. Um belo dia, não cumprindo o acordo com os outros traficantes, ele foi eliminado. Para piorar e tornar a situação mais vexatória, ainda foi sepultado com o nome trocado para que isso não fosse descoberto. Porém, a imprensa investigativa descobriu. No enterro estava presente somente seu irmão. O pai não foi. Esse caso se torna muito intrigante, não pela forma brutal como ele aconteceu, mas pela corrupção presente em nível de governo federal, a ponto de brindar um assassino traficante de drogas simplesmente pelo fato de seu pai ser influente no governo, inclusive financeiramente. Michel não foi preso por pura impunidade. A polícia fez o seu trabalho, porém a justiça não funcionou. Era governo militar, brindado por militares, e assim ele ficou isento. Quem pagou? Quem sofreu? A família de Cláudia, que perdeu a sua filha de 21 anos, jovem de classe média, de excelente comportamento, estudante, que tinha um futuro imenso pela frente. Pior do que o falecimento de Cláudia foi a morte em vida de seus pais, que lutaram, chegaram a escrever uma carta para o presidente da República, general Ernesto Geisel, na época, pedindo para que ele combatesse o tráfico de drogas. Vamos analisar esse crime. O que nós aprendemos com o caso Cláudia? Uma lição dolorosa. Nada mudou. Nada de lá para cá foi resolvido nesse sentido. Simplesmente, ainda no Brasil,
salvo as exceções, quem tem influência, quem tem dinheiro, quem tem poder político, não vai preso, independente do tipo de crime que cometa. Michel Frank riu da cara de todos. Viveu livre, passeando por Zurique. Morreu não nas mãos da justiça, não através de uma pena de morte. Morreu por risco da sua profissão ilegal. George Cour, que era seu amigo, parceiro, que inclusive era cúmplice na morte de Cláudia, pegou apenas 3 anos de prisão. Pelo quê? Ocultação de cadáver, pois, no julgamento, concluíram que ele não era responsável pela morte da jovem. Pegou 3 anos e 4 meses. Ocultação de cadáver. E aí vem uma parte interessante da história. O jornalista da Globo, quando foi em Zurique entrevistar Michel, perguntou: se você não matou Cláudia, se você não cometeu nenhum crime, se ela morreu, como você diz, de overdose, por que você ocultou o cadáver? A resposta dele foi a mais ridícula possível. Como ele era um viciado drogado, ele ficou paranoico e ficou com medo que achassem que ele era culpado. Por isso, ele e Jorge colocaram Cláudia numa mala e resolveram amarrar pedras no pescoço dela para que o cadáver sumisse. Acreditem, mas esta é a versão que consta nos autos do processo. Vamos falar agora de um crime atual. Esse me embrulhou o estômago. Roger Ferreira da Silva, de 35 anos, motorista de aplicativo, foi torturado, espancado e depois teve o corpo e o carro incendiado por 5 pessoas. Por quê? Porque na hora que viram o celular dele, viu ele posando numa foto com algumas crianças. Deduziram o quê? Que ele era pedófilo. E resolveram o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Essas 5 pessoas já se encontram presas, porém nada conserta este ato horrível, animalesco, desumano. Eu entendo que todos nós, cidadãos, às vezes nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desacreditados da justiça, principalmente quando nós vemos um caso desse igual da Cláudia, que as pessoas saem rindo da cara das vítimas. Mas nós temos que entender que não dá para fazer justiça com as próprias mãos. Este jovem de 35 anos, que era técnico em informática, não conseguia emprego na sua profissão, na sua área, foi dirigir aplicativo, carro de aplicativo, já estava há 1 ano rodando com Uber, foi covardemente assassinado, sem direito a um julgamento, a defesa, a nada, sendo que no Brasil nós não temos pena de morte, e se tivéssemos pena de morte, não seria precedida de tortura e nem tacando fogo na pessoa. Resumindo, ele não era pedófilo e deixou 5 filhos. Quem conserta isso? Quem resolve isso? Eu tenho certeza que não sou eu e nem você que está me assistindo, porque se eu pudesse, eu faria. Mas não tem o que repõe uma vida, principalmente para os órfãos que ficam sem pai. Vamos para os desaparecidos. Guilherme Fernandes se encontra desaparecido desde 2011. Até hoje não há nenhuma pista. Ele desapareceu em Curitibano, Santa Catarina. Quem tiver alguma notícia do paradeiro de Guilherme, tenha visto alguém
pelo menos parecido. Hoje ele se encontra com aproximadamente 19, 20 anos. Favor entrar em contato no desaparecidosdobrasil.org. O link se encontra aqui na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo para que o máximo de pessoas possa ter acesso a essa informação e, quem sabe, localizar este rapaz. Vamos agora acertar as contas com o vídeo anterior. O vídeo anterior é o caso de Ângela Diniz. Como é que funciona o Acertando as Contas? Eu respondo alguns questionamentos e algumas coisas que são colocadas nos comentários dos vídeos. Caso você tenha algo a comentar aqui do caso Cláudia, por favor, aqui embaixo nos comentários, comente que no próximo vídeo eu irei acertar as contas com você. Vamos lá. Foi levantado algumas questões. Primeira, a alemã que trabalhava como ambulante em Búzios que desapareceu. Muitas pessoas levantaram a hipótese dela ter sido assassinada também. Eu não descarto essa possibilidade. Porém, eu acredito que perante o tipo de situação e crime, caso ela, como estrangeira, estivesse irregular no país, tenha fugido para evitar qualquer tipo de problema maior. Então, eu creio que também possa ser uma possibilidade desta moça ter sumido, se escondido, quem sabe até mesmo ter voltado para a Alemanha. E se ela estivesse irregular no país, quem garante que o documento e o nome que ela usava aqui fosse verdadeiro? Isso impossibilitaria que ela fosse encontrada, mesmo pelas autoridades. Não é verdade? Outra questão. Muita gente colocou que eu não falei que Doca Street era um gigolô e que vivia às custas de mulheres. Por que eu não disse isso? Porque há também, esta é uma coisa que foi colocada pela promotoria, pela acusação, que ele era um bom vivant, playboy, gigolô que vivia às custas de mulheres e que matou Ângela Diniz por ter perdido a sua fonte de renda. Tá? Não estou dizendo que seja mentira, mas também não posso dizer que é verdade porque é uma outra vertente que dizia que ele era de família muito bem financeiramente, um homem viajado que tinha recursos, que tinha dinheiro, apesar de não precisar trabalhar muito, era um aventureiro e que tinha recursos, não precisando ficar às custas de ninguém. Isso é verdade? Isso é mentira? Não sei. Então é aquela velha história, na dúvida não ultrapasse. Como existem duas versões da mesma pessoa, eu não vou tender para um lado e nem para o outro. O máximo que eu posso fazer por uma questão de compromisso com a verdade é o que eu estou fazendo agora, apresentar as duas versões do fato. Então, quem acusa afirma que ele era um gigolô e vivia às custas das mulheres ricas que ele se envolvia. Quem defende diz que não, que ele só se envolvia com mulheres ricas devido à sua posição social e o tipo de família que ele também tinha. Tá bom? Fica a seu critério acreditar em qual das duas versões. Essas foram as principais pendências no caso da Ângela Diniz. Outras pessoas fizeram muito julgamento moral, que os dois se mereciam, etc e tal. Eu não vou entrar em juízo de valor. Até porque eu fui bem claro, quem não assistiu, assista, o vídeo está aqui no canal, sobre o caso da Ângela Diniz. Eu fui bem claro que, na minha opinião, os dois erraram. Ele, por ter sido extremamente passional, possessivo, narcisista e não ter aceitado um não, acredito na versão dele de amá-la, mas disse que acredito mais ainda dele não ter amor próprio. Tá bom? Então, eu continuo mantendo este meu posicionamento e o grande erro dela foi já não ter deixado bem claro quem era ela, né? Quem ela era. Me disseram, não, ela nunca escondeu quem ela era. Porém, machão, né? Machista, década de 1970, macho alfa, se sentindo poderoso, esse cara com certeza achou que poderia domar essa fera. Resultado? Tivemos essa tragédia e que não é única.
infelizmente, até hoje acontece. Pessoal, esse canal é um canal independente, no qual a proposta é a gente ter esse debate, essa troca de ideias sobre os crimes e, de uma certa forma, até mesmo nos prevenir na nossa vida para que esse tipo de situação não aconteça com a gente. A partir do momento que a gente aprende com um exemplo dos outros, a gente começa a analisar as pessoas que estão à nossa volta, o tipo de situação que a gente está se envolvendo e tentar prevenir. Este é o principal intuito do Casos Policiais e Outros Crimes. Mas é um trabalho independente, então, caso você queira se tornar um mecenas desse trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as formas que você pode agregar e contribuir para isso. Tem também o link da campanha SOS Bianca, que é muito importante que você clique aqui no link da campanha SOS Bianca e veja. Se você quiser colaborar com essa campanha, mesmo que seja compartilhando esse link nas suas listas de rede social, WhatsApp, etc., vai ser muito importante. Espero você no próximo crime. LCR Imagem Produções.